Bom, pessoal, eu vou gravar essa aula aqui para comentar com vocês sobre o relatório final, tá? Que vocês vão ter que me entregar, certo? Bom, o primeiro que, vamos lembrar, eu vou pedir para vocês prepararem esse relatório em LaTeX, tá? Então, lembra que lá no começo do curso, eu pedi para vocês entregarem esse modelo do planejamento do projeto, né? Que esse planejamento do projeto eu coloquei um template em LaTeX, né? E eu preparei aqui um vídeo para vocês explicando como abrir esse template do LaTeX no Overleaf, né? Que é o software online aí que vocês vão utilizar. Expliquei aí como que trabalha com as equações, figuras, como que edita, tudo certinho. Então eu recomendo que vocês reassistam esse vídeo rapidinho, só dá uma olhadinha, tá? Se bem que vocês já fizeram o planejamento, vocês devem mais ou menos saber como é que é, né? Então eu vou usar esse template aí, só que assim, eu vou mudar as seções, tá? Então eu vou explicar para vocês aí as seções que vocês vão ter que mudar, porque o planejamento é um arquivo, o relatório é outro, tá? Então eu vou mostrar aí, eu preparei um modelo, tá, de relatório, assim como eu tinha preparado um modelo, um template aqui, eu vou preparar um template para o relatório do final, certo? E vou explicar para vocês, certo? Então, basicamente, o que eu vou disponibilizar para vocês? Ó, no final, assim como eu tinha disponibilizado o planejamento do projeto em PDF e o template, né, para vocês editarem, eu também vou disponibilizar para vocês o relatório final aqui em PDF, com o que tem que ser feito, e o template, tá? O template vai ser esse aqui, ó. Esse LaTeX relatório final já está pronto aqui. Depois eu vou disponibilizar no Moodle, vocês baixam ele, esse LaTeX relatório final. Ele vai ter esses três arquivos aqui, ó. Ele tem o corpo de texto, que é onde vocês vão digitar, o cabeçalho que vocês vão mexer, bibliografia, que é a parte das referências, um logo e o painel aqui, que são duas figuras aqui que eu utilizei de exemplo para vocês verem como que funciona a figura, né? Então, ó, vamos lá. O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir aqui no Overleaf, é o mesmo esquema, tá? Recomendo que vocês revejam a aula, ver como que abre o arquivo no Overleaf, etc, etc, tá? Ó, tá vendo aqui o SD Planejamento e Projeto, que a gente já feito um mês atrás, tá? Esses são os meus trabalhos, meus projetos aqui no Overleaf, tá? Vem aqui, projeto em branco, aí você vai colocar assim, ó. SDE eu já tinha feito aqui, então, ó, relatório final. Não precisa pôr esse nome, você vai colocar outro nome, mas eu coloquei esse nome padrão. Você vai criar lá. A hora que você criar, o que vai acontecer? Ele vai abrir esse main.txt aqui, tá? Que é um arquivo padrão do tipo text, certo? E eu vou deletar ele, tá? Legal. Então o que eu vou fazer? Você vai pegar lá o arquivo zip que eu vou passar para vocês, extrai ele, aí ele vai ter esses quatro arquivos aqui, ó. A gente vai adicionar esses arquivos. Então, ó, vem aqui em carregar, né, com o upload, select files, tá? Então você vai procurar lá uma pasta. O meu já estava meio que selecionado, ó, você vem aqui na pasta, tudo certinho, ó, LaTeX, CDI, e seleciona esses cinco arquivos aqui, tá? Os três aqui são os principais, eu coloquei duas figuras aqui de exemplo para servir como base para vocês em criação de figuras, tá? Tá aí, já foi, tá? Então aqui o corpo texto é onde vocês vão editar, certo? Então vocês vêm aqui recompilar, ele vai compilar aí e gerar o PDF aqui do lado no nosso editor, certo? Vou até mexer um pouquinho para trás aqui. Se eu jogar um pouquinho pra cá também, beleza. Tá. Então o que vocês vão fazer, pessoal? Mesma coisa, tá? Do template, certo? Ó, então vocês vêm aqui, editam, ó, coloca aqui, ó, aqui não precisa mexer, relatório final, não precisa mexer, ó, o nome do projeto, vocês editam aqui o nome do projeto, né, ó, o nome que tá aqui, aluno 1, aluno 2, aluno 3, coloca o nome dos alunos, beleza? Já coloquei aqui para dezembro de 25, porque o relatório final tem que ser entregue dia 2 de dezembro e tal. Então tá aqui as sessões, tá? Lembrando que o sumário, o que acontece, né? Quando você, lembra que eu expliquei lá no planejamento, quando você cria um section aqui, ó, no seu template do LaTeX, ó, section resumo, depois um outro section introdução, todos com label aqui, né, section materiais, ele vai criando as seções aqui, faz de forma automática aqui no sumário e tal, certo? Então, você não precisa se preocupar, já coloca a numeração, já faz os links, ó, então se eu clicar aqui, materiais de metodologia, ele vai para materiais, etc, tá? Então é bem interessante isso aqui, tá? Por isso que é legal trabalhar com LaTeX, tá? A princípio assusta um pouco, mas depois que você se acostuma é a melhor coisa, tá? Facilita bastante. Bom, então vamos lá, o que vocês vão colocar? Primeira sessão, resumo, tá? No resumo, o que vocês vão fazer, ó? Eu coloco, ó, pessoal, em todas as sessões aqui eu explico o que tem que ser feito e dou um exemplo, tá? Algumas eu não coloquei exemplo, mas a maioria eu coloco exemplo, ó. Então aqui, descrever o projeto em um parágrafo é onde devem ser indicados a contextualização e a motivação para o desenvolvimento do projeto, o objetivo geral e a finalidade do projeto, o que o projeto faz, uma breve descrição da metodologia, né, os resultados obtidos e a conclusão. Então, dê uma lida aí, ó, tá? E isso vai servir como base para vocês, tá? É mais ou menos parecido com a descrição do projeto que a gente viu anteriormente, mas agora é diferente, é um resumo, então você tem que colocar algumas coisas a mais. Eu peço para você falar aqui dos resultados obtidos, mas de uma forma bem rápida aqui, ó. Então, por exemplo, os resultados demonstraram que o algoritmo de controle foi executado com precisão e bom desempenho. Né? E o seguidor solar é uma opção para aumento da eficiência energética dos painéis voltaicos. Então, percebe que eu já estou colocando o resultado e já estou comentando rapidinho na conclusão. A ideia do resumo é isso, é um parágrafo só resumindo o seu trabalho. Né?
Aí depois vem a introdução. No planejamento a gente não fez introdução, eu falei para vocês deixar agora para o relatório. Então o que você vai colocar lá? Na introdução, devem ser apresentados com mais detalhes a contextualização e a motivação para o desenvolvimento do projeto. Né? Deixa eu até dar um zoom maior aqui. Né? Conceitos teóricos relacionados ao projeto, né? E uma breve revisão biográfica sobre projetos e trabalhos de apresentados na literatura que tem relação com o projeto apresentado. Então o que vocês têm que fazer? Ó, basicamente é uma contextualização, né? Aqui eu coloco um exemplo para vocês darem uma olhada, ó, mas tem que falar um pouco sobre conceitos teóricos relacionados. Então, sei lá, você está falando, por exemplo, no meu caso, eu estou fazendo um projeto de seguidor solar, eu tenho que falar quais são os tipos de seguidor solar, o histórico, é, tem toda a parte, tem definições relacionadas ao seguidor solar, então apresente essas definições, tá? O que um painel fotovoltaico faz, né? Essa parte teórica em si. Daí depois no final aqui eu coloco um parágrafo aqui, ó, que eu falo, que cito alguns trabalhos e projetos de apresentados na literatura que fizeram uma coisa parecida com o meu projeto. Então, os diversos trabalhos na literatura apresentam o projeto de implementação do seguidor solar. Então, temos aqui, ó, nesse trabalho aqui, o seguidor solar é implementado no CLP, nesse trabalho, o seguidor biaxial, o sistema de controle não é fechado. Então, essa revisão bibliográfica é importante ser feita na introdução também, tá? Lembrando, e basicamente isso, só uma observação, pessoal. Eu coloco aqui o exemplo para vocês terem como referência e como inspiração aí, tá? Só como observação que coloco, ó. Adicionar as referências bibliográficas usando o comando LaTeX. Aqui, quando eu copiei essa introdução, eu peguei um pedaço de um trabalho que eu fiz, tá? Então eu copiei do Word mesmo, eu peguei um arquivo doc que deu um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Então percebe que as referências, ó, ela tá, só copiei do Word, não tá, o certo é a referência aparecer assim, ó, com link, número, tal. Então quando vocês forem fazer, ó, eu até coloquei aqui, ó, dá uma olhada aqui do lado, ó. Eu coloco. Você tá vendo no começo aqui? Aqui, isso. Ó, aqui é a observação, tá vendo? Eu coloco. Adicionar essa referência bibliográfica no comando latex cite, que é esse barra cite a referência. Mas lembrando que as referências bibliográficas vão estar nesse arquivo aqui, ó, .bib. E aqui você vai colocar as referências. Eu já coloquei 4 exemplos para vocês aqui. Uma de livro, uma de site, uma de artigo de congresso e uma de evento, né? Artigo de revista. Tá tudo aí, tá? Beleza. Então você vem aqui, ó, simplesmente copiar o arquivo, .doc para exemplificar essa introdução, legal. Então aqui eu simplesmente fiz isso, ó. Então quando você for querer colocar referência, coloca desse jeito aqui. E não da forma mostrada no exemplo, simplesmente copiar o arquivo doc para exemplificar essa sua introdução. Então faz certinho essa parte aí. Mas aqui dei uma lida que vocês aqui, ó, eu fui falando o histórico de seguidores solares, alguns conceitos teóricos, seguidores solares se distinguem por número de eixos, etc. Vocês vão pegar no projeto de vocês. E no final eu faço uma revisão aí, bibliográfica de artigos ou trabalhos, né, ou projetos que tem na literatura que estão relacionados com o meu. Claro que você não precisa fazer uma coisa tão extensa, né, que não é um projeto de doutorado, um tese de doutorado, mas faça alguma revisãozinha assim, de alguns artigos que vocês encontraram, ou trabalhos que vocês encontraram, tá? Bom, aí detalhe que eu coloco aqui no final, até para servir como base para vocês, ó, é importante colocar figuras, tá? Não sei se vocês vão colocar figura na introdução, pode ser que precise, tá? Então, se for colocar figura, use esse texto aqui como referência. Ó. Para utilizar figuras e situações de referência bibliográficas, considere o seguinte texto. Tá? Esse texto que está aqui, ó, o que eu faço? Eu coloco como que você tem faz para adicionar figura, com esse comando da figura. A figura tem que estar aqui do lado, ó, por exemplo, panel.png. Eu adiciono aqui, ó, panel.png, coloco a referência aqui da figura, a legenda, né? Ó, painéis fotovoltaicos, aparece aqui, fonte, etc. E se vocês forem utilizar a fonte, né, citar a referência bibliográfica, ó, cite, e aí você pode citar duas referências dentro do mesmo comando, tal, lembrando que as referências estão aqui, ó. Então, BRESP e Turtlebot estão aqui, ó. O label dela é o BRESP, esse aqui, o Turtlebot, esse aqui. Beleza? Então é isso, tá? E também, ó, se forem utilizar a equação, observação, caso seja necessário usar equações, considere esse texto aqui, ó, como base, tal. Tá aqui o texto, tudo certinho e tal, né? A equação, lembrando que eu expliquei lá na aula de planejamento, como que você faz a equação no LaTeX, ó, pega esse link do Code Cogs aqui, ó. Ele vai abrir um link para vocês aí, para vocês fazerem equações, né? Aí você coloca a equação aqui dentro, beleza, tá? É isso, tá? É só abre o link, você vai ver que é facinho de trabalhar. Bom, a referência, lembrando, tudo no LaTeX é importante ter um label, né? A equação tem que ter um label para você poder referenciar ela. Então, por exemplo, ó, equação 1. Você clica aqui e vem no label da equação 1. Então, label para equação, label para figura, tá? Para você poder referenciar as coisas, tá? Então é isso. Detalhe, pessoal, se vocês quiserem, ó, o que eu faço? A introdução, ó, se a gente for olhar aqui no começo, eu divido a justificativa e objetivos. Primeiro você faz aqui a introdução, aí depois você coloca uma subseção. Isso eu não mostrei para vocês no planejamento, tá? Quando você coloca aqui subsection, ele abre uma subseção. Então, 2.1, 2.2. Uma subseção justificativa do projeto. Então, apresentar a justificativa do projeto. Aqui eu coloco um exemplo do projeto do seguidor solar, uma justificativa para ele. Tá aí, que eu vou fazer o projeto. Tá? O segundo objetivo. Os objetivos é o mesmo planejamento. Você vai colocar um objetivo geral, tá?
E objetivos específicos, né? Então aqui, ó, objetivo geral do projeto, objetivo do trabalho é o projeto de implementação do seguidor solar para aumentar a eficiência energética do painéis fotovoltaicos, tá? No exemplo aqui do seguidor solar. E os objetivos específicos, planejamento, obtenção de painel fotovoltaico, projeto mecânico estrutural, determinação dos componentes eletrônicos embarcados, etc, etc, tá? Então é isso que vocês vão fazer, beleza? É bem parecido com o planejamento, talvez pode ser que vocês mudem uma outra coisinha aí no relatório final, fica a critério de vocês, tá? Detalhe, tá, pessoal? Se vocês quiserem aqui na introdução, ó, sobre isso. Quando eu começo a introdução aqui, se você quiser colocar subseções aqui na introdução, você pode colocar também, não tem problema, tá? É até interessante se vocês quiserem e tal. Beleza, tá? Bom, objetivos, tá? Materiais e metodologia. Bom, aí pessoal, vamos lá, seção de materiais e metodologia. Essa aqui que vai mudar um pouco em relação ao planejamento. Porque no planejamento vocês fizeram material e metodologia bem simples, que era só uma proposta inicial. Agora vocês vão ter que descrever completo. Talvez essa seção e os resultados são as que mais vão dar trabalho, tá? Então vamos ler aqui, só para a gente acompanhar o que tem que ser feito. Ó. Então, ó, escrever a estratégia metodológica aplicada para atender os objetivos específicos da seção 2.2, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é interessante, né? Ó. Olha como é que faz. Você pode citar uma seção, barra ref obj, que é a seção de objetivos, ó. Seção 2.2. Tá? Essas coisas legais. Esse tipo de coisa que é bacana trabalhar com LaTeX. Ele facilita bastante na sua vida, tá? E deixa a coisa mais organizada. Então, e também os materiais e recursos utilizados para a organização do projeto. É isso que você vai fazer aqui. Então, o que você vai fazer? Ó? O que eu peço para vocês apresentarem aqui, tá, pessoal? Apresentar e discutir o projeto mecânico estrutural. Então, todos os projetos, pelo que eu vi, você vai ter uma parte mecânica estrutural, né? Você vai ter uma parte de eletrônica embarcada e atuadores eletromecânicos, né? Quando eu falo aqui eletrônica embarcada, são sensores, placas eletrônicas, microcontroladores, alimentação, né? E também você vai ter algoritmos computacionais. Então, você tem mecânica, eletrônica e parte de computação, né? Programação. Então você tem que mostrar essas três partes, principalmente aqui no material de metodologias. Então, apresentar e discutir o projeto mecânico estrutural, recomenda-se apresentar figuras do projeto mecânico estrutural, diagramas esquemáticos de montagem e cálculos, caso tenham sido realizados. Né? Então, primeira coisa aí. Apresentar e discutir a eletrônica embarcada utilizada. Então, sensores, placa eletrônica, controlador, alimentação. E que é interessante colocar aqui, ó, você mostrar o esquemático. O seu microcontrolador conectado com o sensor, conectado com uma bateria, toda a conexão eu acho interessante vocês fazerem aí, né? Talvez tentar fazer. Tem alguns softwares, né, que você pode fazer isso, quem tiver acesso aí. Tem o pessoal que usa muito o Tinkercad, né? Dá para utilizar também, se alguém tiver acesso aí ao Proteus, ou até mesmo fazer, utilizando um software gráfico aí, é interessante ter isso, tá? Então, figuras eletrônicas embarcadas, atuadores eletromecânicos, né, que são basicamente os sensores, os motores, né, ou o relé que for utilizar, né? Diagrama esquemático, as conexões, cálculos, caso tenham sido realizados, não sei se vocês fizeram cálculo. Mesma coisa que projeto mecânico estrutural, tá, pessoal? O que é legal apresentar aqui? Apresenta quem utilizou só de software de modelagem 3D, tipo, sei lá, SolidWorks, Inventor, Fusion, qualquer outro, mostra os desenhos, mostra as montagens experimentais que vocês fizeram com um parafuso, qualquer coisa do tipo, tá? E por último aqui, ó, apresentar e discutir os algoritmos computacionais desenvolvidos. O código completo. Aí, ó, beleza, você tem um algoritmo que você fez lá, no Arduino, no Python, sei lá onde que você fez. O código completo, comentado, deverá ser apresentado na sessão de apêndice, então eu coloco lá no final uma sessão de apêndice, ou você pode compartilhar no GitHub e coloca o link do GitHub aqui pra gente ver, tá? Recomenda-se também apresentar o algoritmo solar de fluxograma. Então, vocês devem ter estudado, quando vocês viram lá as disciplinas básicas de programação, que é um fluxograma, né? Então, acho legal vocês colocarem também o fluxograma. Importante que também explica o algoritmo, explica o que ele faz certinho, não é só colocar também o fluxograma, faz uma discussão sobre o algoritmo. Então, essas três coisas são as mais importantes de colocar aqui dos materiais e metodologias, tá? Ó, não esquecer de, ao final da sessão, incluir o cronograma de execução das atividades do projeto numerado na sessão 2.2, que são os objetivos específicos aqui, né, ó, considerando um período de 9 semanas, tá? Lembrando que você faz o cronograma em relação aos objetivos específicos aqui, certo? Então, ó, eu coloco aqui um exemplo, tá, pessoal? Então, assim, o exemplo do projeto de seguidor solar, tá? Observação, tá? Adicionar as referências bibliográficas no comando cite, como eu falei, e também referenciar as figuras usando o comando barra esse comando ref aqui, ó. Tá? Então, e não da forma mostrada no exemplo. Porque no exemplo aqui eu só copiei, daí Ctrl+C, Ctrl+V do doc, só para exemplificar para vocês, tá? E também omitir figuras, tá? Tem várias figuras que eu coloco aqui que vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, que eu coloco assim, na figura 3, ó, percebe que não tem figura, eu não coloquei só para facilitar aí, só para mostrar o texto para vocês. E ó, a figura 3 está sem referência também, né? Aí, vocês forem fazer, coloca esse ref aqui para referenciar a figura, tá? Então, olha só, vamos aqui, ó, o que eu apresento aqui? Começa aqui, ó, nessa sessão são apresentados materiais e metodologias para desenvolvimento do trabalho, tá?
A metodologia consiste em execução das atividades, será mostrado, legal, então tá aqui, ó. Aí o que eu faço? Eu divido, tá? Eu recomendo vocês dividirem em subseções. Então uma subseção, eu falo, que eu fiz no painel fotovoltaico, então eu explico lá, o painel fotovoltaico. O que eu falo? Como que eu escolhi a dimensão? Aí é importante colocar figuras, etc. Aí depois, ó, aí a maneira que, por exemplo, aqui eu falei primeiro de projeto mecânico estrutural, depois eletrônica embarcada e depois algoritmos computacionais. Você pode inverter a ordem disso, se você quiser falar primeiro da eletrônica embarcada, depois, aí fica a seu critério, né? Então, olha só, painel fotovoltaico, eu explico aqui sobre o painel, qual foi o que você escolheu, as características da eletrônica embarcada, comento aqui sobre a eletrônica embarcada e tal. Aí, o que eu recomendo vocês, a parte da eletrônica embarcada, né? Novamente, que eu falei, ó, voltando aqui, explica os sensores que vocês utilizaram, explica o funcionamento do sensor, qual foi o microcontrolador que vocês escolheram, mostra as conexões, mostrem as ligações, tá? Tudo isso aqui eu coloquei um textinho rápido, tá? Eu nem coloquei figura só para mostrar a ideia para vocês, mas sejam mais detalhistas aqui nessa parte, tá? Depois, atuadores eletromecânicos. Qual motor que vocês usaram? Usaram um motor DC, um motor de passo, servomotor? Fica a critério de vocês aí. O que vocês vão escolher e mostrar imagens do motor, modelo do motor, comentar, tal, as características elétricas. Depois aqui, ó, fala projeto mecânico estrutural. Aí eu comento como foi feito, comento de vocês. Fala como que vocês fizeram, foi desenhado, vocês usaram software 3D, qual software foi utilizado. Coloque imagens do desenho, coloque imagens da montagem estrutural já feita, detalhe das peças, tá? Sejam bem detalhistas nessa parte aqui que é bem importante, tá? Aí eu particularmente, isso aqui não é obrigado, mas eu coloquei uma sessão de integração e finalização, né, que é quando eu monto tudo, eu mostro as montagens. Uma sessão de teste e verificação de funcionalidade, que eu comento aqui, depois vocês dêem uma lida. E por último, uma sessão de algoritmo computacional e controle. Aí eu falo, finalmente foi desenvolvido e implementado o algoritmo computacional e controle, no seguidor só na placa Arduino Mega, lá. Tá, mas aqui vocês coloquem, comenta o código, fala qual foi a lógica que vocês utilizaram, põe o fluxograma. E aí com relação, aí novamente o que eu falei aqui em cima, ou seja, seguindo o que eu apresentei aqui, ó, tá? Não esqueçam de colocar o fluxograma, é importante. E aí o código ou você coloca no apêndice, lá no final, que depois eu vou mostrar, ou você coloca no GitHub o link e compartilha, tá? Se for pequeno, pode colocar no apêndice mesmo, pessoal. Ou, sei lá, quiser usar o GitHub, fica a critério de vocês. Por último, ó, não esqueçam de colocar esse cronograma de atividades aqui, ó, tá? Cronograma das atividades, cronograma de execução das atividades do projeto mostrado abaixo. Então, cronograma das atividades, tá aqui, ó. Lembrando que essas atividades, ó, eu já coloco certinho aqui pra vocês aqui, ó. É bem chato fazer isso aqui, tá? Mas, ó, vocês vão colocar um xizinho só. Isso aqui tá, ó, então, atividade 3. É essa atividade 3 relacionada aos objetivos específicos aqui, tá? Tá tudo com link, tudo certinho, tá? Igual a gente fez um planejamento. Aí, ó, vamos lá, resultados e discussões, tá? Então, agora, o que é a sessão de resultados e discussões? Apresentar os resultados finais do projeto sob a forma de figuras, gráficos e ou tabelas, né? Então, depende do que o seu projeto vai fazer. Você pode apresentar forma de figura, gráfico, tabela, né? Mostrar aí em imagens e tal. Se quiser, uma coisa interessante, tá, pessoal, que eu não coloquei aqui, mas se vocês quiserem eventualmente fazer um vídeo e compartilhar o link do vídeo num Drive ou no YouTube, é legal também, tá? É uma opção bem bacana. É muito importante que esses resultados sejam discutidos, né? Indicando se apresentaram precisão e bom desempenho, tá? Então discutam os resultados, não é só colocar. Possíveis discrepâncias em relação ao esperado teoricamente, dificuldades experimentais, né? Isso é uma coisa legal de se comentar, certo? A sessão de resultados, se vocês quiserem, pode dividir em subseções também, tá? Fica o critério de vocês aí. Dependendo se tiver muito resultado, tiver resultados relacionados a vários subblocos, vamos dizer assim, você pode dividir em subseções. Seria interessante, tá? Conclusões. Escrever o máximo de conclusões obtidas e observadas, tá? Os resultados deverão ser discutidos de uma forma mais geral, então as partes das conclusões, né? Então, o que você faz na conclusão? Você escreve os resultados de uma forma mais geral, não tão específica quanto a quantidade de resultados, e já conclui, faz as conclusões do trabalho. Também é importante citar detalhes experimentais, tá? Como dificuldades, possíveis fontes de erros e resultados discrepantes da teoria, que é bem importante, tá? E lembrar que é neste tópico que se avalia o poder de análise e síntese do grupo, certo? Aí, ó, eu vou pedir uma sessão 6 também, que é sugestões de trabalhos futuros. Então, se vocês fossem continuar esse projeto em outra disciplina, ou sei lá, um trabalho de graduação, administração científica, quais os aprimoramentos que vocês colocariam? O que vocês colocariam a mais? O que faltou no projeto? Então, acho que isso é legal colocar uma sessão aí, talvez 2 ou 3 parágrafos aí, acho interessante, tá? As referências, ó, pessoal, a referência é colocada automaticamente aqui, ó, quando nesse bibliography, ele vem e pega a referência, tá? E na hora que você vai colocando as referências no texto, ele já vai colocando aqui, certo? Detalhe, aí pessoal, aqui ó, apêndice A e B. O apêndice A e B ele não tem número, tá? Então, para você colocar uma seção sem número, você coloca esse asterístico aqui, ó, tá? Se necessário, adicionar apêndice. E sempre nessa sequência, A, B, C, D, E, tá? E aí você faz sempre, não é 1, 2, 3, 4, apêndice A, B, C, tá? Essa é a regra que se utiliza normalmente, tá?
Bom, eu acho que é isso, tá? Acho que o principal aqui já a gente já viu aí, certo? Bom, eu vou passar para vocês o artigo, esse arquivinho, tá? E vocês vão abrir lá. Assista essa aula aqui do planejamento também, que eu acho que fala um pouco de modelagem, como trabalhar com latex, equações, etc. Tá? Mas aqui eu já meio que comentei, tá? Então é isso que vocês vão fazer. Aí vocês vão me entregar isso aí até o dia 2 de dezembro, tá? Eu vou abrir aqui, ainda não tem aqui, mas eu vou abrir aqui embaixo, aqui no final, aqui, ó. Vou abrir eu já fiz aqui o do apresentação parcial, eu vou abrir aqui um da relatório final do projeto, né, uma área de entrega de tarefa aqui, vocês vão me entregar até o dia 2 de dezembro, que é a data das apresentações. Então vocês me apresentam e já entrego o relatório final, beleza? Deixa eu ver se tem mais. Ah, outra coisa, tá, pessoal? Até comentei no. Tem também esse programa aqui que é o Tex Studio, tá? Que ele possibilita, tá? Que você trabalhe offline, né? Se quiser baixar o Tex Studio, é a mesma coisa o esquema. Ó. O código está aqui dentro, ó. Você coloca ele para rodar aqui e ele roda o programa aqui do lado, tá? Quem quiser, mas eu acho que o Overleaf vocês podem compartilhar entre vocês. Lembrando que eu falei lá, o Overleaf só 2 do grupo pode editar, mas mesmo assim dá para trabalhar aí com 5. Vocês podem passar o arquivo entre vocês aí, beleza? Então é essencialmente isso.